Oi pessoal, vou fazer mais um vídeo sobre Ártemis. Deve ter 2 anos em que eu fiz um vídeo sobre Ártemis, mas esse eu quero fazer ele mais completo, né? Ártemis é uma deusa que é muito representada nos vasos como uma jovem que tem uma aljava com flechas, segura um arco, né? E ela é acompanhada de um cervo. E o que se diz dela na Grécia é que ela é a deusa da caça, uma grande caçadora. E os homens, eles pedem a ajuda dela para fazerem boas caças, né? E o outro aspecto dela, da Ártemis, é que, muito conhecido na Grécia, é que ela cuida das meninas que estão em idade de se casar. São feitos grupos com essas meninas. Tem um culto na cidade de Brauron, perto de Atenas, de meninas entre 5 e 10 anos, que se reúnem para cantar e dançar, né? Que é o coro. E elas fazem isso vestidas com uma pele de aveludada, cor de açafrão, como se fossem ursas. Então elas são ursinhas, né? E isso é um preparo delas para se casarem. Então o lado dela de caçadora e o lado dela da virgindade, né? E daquela que vai fazer o transporte da virgem para a vida adulta, são os dois principais aspectos da Ártemis na Grécia, né? Se Ares é o deus Ares é o deus da guerra, da violência desmedida na guerra, então ele tem que ser visto num conjunto de relações dele, né, com Afrodite. A Ártemis, por si só, ela mostra nela mesma a passagem de um estado para o outro, a passagem de um estado selvagem para o civilizado. Ela é uma deusa que teve uma origem na Ásia, uma origem considerada para os gregos não civilizada, e na Grécia ela vai guardar, enquanto caçadora, enquanto deusa também da floresta intocada pelo homem, misteriosa, ela vai guardar o aspecto que escapa do homem, né? Aquilo que escapa do homem grego. Mas ao mesmo tempo aquilo que permite que o homem grego forme cidades, e ela vai cuidar do tornar-se mulher, do tornar-se homem, né? É aquela que permite que os homens e as mulheres cheguem à idade adulta. Ela se mantendo eternamente jovem, uma jovem virgem, né?
ela é aquela que permite que os homens, que as mulheres saiam da virgindade, se tornem mulheres, esposas e mães, e que os homens se tornem adultos, né? Ela era inicialmente adorada na Ásia, no Oriente Próximo, na cidade de Éfeso. Ela era adorada como uma deusa da fecundidade. Tinha uma imagem dela ereta, com duas fileiras de seios, assim, né? Vários seios, e também uma cabeça cheia de abelhas. Uma imagem bizarra, mas representando a fecundidade. E touros eram sacrificados em honra a ela, porque se entendia que ela precisava desse sacrifício para ela ter a fecundidade. A fecundidade é necessária para ela fazer a renovação da natureza. Ela cuidava disso lá. É uma deusa que na história que tem do Eurípides, né, na tragédia Ifigênia em Tauris, ou Ifigênia em Táurida. Ifigênia, filha do Agamenon, foi exigida por Ártemis para ser sacrificada, né? Nós vimos em Homero e na trilogia do Ésquilo, Agamenon, que a Ártemis mandou ventos impedindo a partida dos aqueus de Argos para Esparta, né? Então ela exigiu o sacrifício de Ártemis, para liberar a viagem dos aqueus. Mas por que Ártemis fez isso, né? Impediu o Agamenon de realizar o que ele queria, né? De encaminhar os planos dele? É que o Agamenon havia matado um cervo numa caverna sagrada, consagrada a Ártemis. Aí, em punição, em restituição, ela exigiu a Ifigênia, o sacrifício da Ifigênia, como o fruto mais belo, né, daquele ano, né? E o Agamenon foi sacrificar a Ifigênia. Só que na hora em que a Ifigênia seria morta, ela foi trocada por um cervo que foi morto no lugar dela, né? E a Ifigênia se tornou a primeira sacerdotisa da deusa, presidindo cerimônias pela deusa, né? E uma cerimônia é uma prática que se fazia em função para Ártemis, era o sacrifício de estrangeiros que naufragassem lá perto de Calcis, né, uma localidade ali na Ásia, né? Os homens que naufragassem ali eram levados para serem sacrificados para Ártemis. Você vê que por essa história eles não tinham a hospitalidade por estrangeiro, muito pelo contrário, eles tinham a aversão ao estrangeiro. O Orestes, nessa peça, o Orestes, depois que matou a própria mãe, ele fugiu para
para Calcis. E ali ele encontrou a irmã dele, Ifigênia. E ele pegou a irmã dele pela mão e pegou também a estátua de Ártemis e trouxe consigo para a Grécia, de volta para a Grécia. Aí isso representa então o ingresso da Ártemis na Grécia, né? Atenas e Esparta diziam terem posse dessa imagem de Ártemis, que era uma imagem que se acreditava que demandava sangue humano, sacrifícios humanos. O culto a Ártemis vai ser bem difundido na Grécia, não tanto pelo aspecto sacrificial, mas ela vai perder aquele aspecto puramente esses aspectos, né, que ela tinha na Ásia, né, e vai ser diferente. Ela vai ser, como eu disse, mais ligada às florestas, né, aos partos e à criação de meninos e meninas, né? Na Ilíada, Homero foi bastante importante nessa formação da imagem da Ártemis na Grécia. Homero, na Ilíada, representou a Ártemis como uma jovem, né, que tinha lá o seu arco e flecha dados por Zeus, né, o pai dela. Ela era filha de Zeus com Leto, irmã de Apolo. Mas ela era uma jovem. Ela concedia para os homens que atiravam um sucesso nesse tiro, né? Mas ela em si não podia se meter em batalhas. No final da Ilíada, os deuses estão brigando entre si, porque eles estão brigando entre si, né, depois de terem passado a história inteira, uns ajudando os gregos, outros os troianos. Aí no final eles resolvem brigar entre si e o Poseidon chama o Apolo para a briga, né? E Apolo é um deus que se mantém distante dos assuntos humanos, né? Não indiferente, mas ele não se mistura. E aí ele disse para o Poseidon: não vou brigar com você por causa de seres que só vivem um dia. Aí a irmã dele, a Ártemis, o provocou. Falou que ele estava se acovardando, né? A Hera, então, talvez por Ártemis ser asiática e a Hera não ser asiática, a Hera segurou a Ártemis, os dois pulsos da Ártemis, mas com uma mão só dela. E com a outra mão, a Hera falou que Ártemis era uma menina que era muito feroz com as mulheres, mas entre os deuses e nas batalhas ela não era de nada. Com a outra mão, a Hera arrancou a aljava, né, o estojo de flechas das costas da Ártemis, jogando as flechas no chão, e pegou a aljava e bateu na orelha da Ártemis. E ela largou. A Ártemis foi correndo pro pai, né, chorando. Já na Odisseia,
você tem uma outra imagem da Ártemis. Você, na vez em que o Odisseu chegou na terra dos Feácios e encontrou, a primeira pessoa que ele vê é Náusica, uma mulher linda, uma mulher alta. E a Ártemis, ela concede altura às mulheres, que é a beleza da mulher, né? E o Odisseu a compara a Ártemis pela altura, pelo porte, né? Então você tem essa imagem da Ártemis como aquela que que tem um grupo, ela é líder num grupo de ninfas e cárites, sendo ela a que se destaca pela altura, pela beleza, que dançam nas florestas e cantam, né? Onde os homens nunca chegam. Elas são o encanto da natureza que atrai o homem, mas também é um mistério para ele, né? E que ele nunca consegue compreender. Depois ele veio a destruir, talvez porque não conseguiu compreender e nunca conseguiu reconstruir. A Ártemis, ela é uma grande caçadora, né? Ela caça à noite, segurando tochas. Tem imagens dela segurando tochas e ela caça dando gritos, assim, caça animais ferozes. E os caçadores que querem ter sucesso na caça, se eles são piedosos, se eles são puros, eles são ajudados pela deusa, né, para terem uma boa caça. E eles oferecem a pele e os chifres dos animais que eles caçaram, pendurando a pele e o chifre das árvores ou em pilares. E por andar à noite na floresta com a tocha, ela acaba também sendo guia para os homens, para os estrangeiros que estão procurando o caminho, né? Ela os guia, mostra o caminho para eles, para onde eles devem ir, para encontrarem um povoado, para ali formarem uma cidade. Então olha como muda de uma figura que era hostil aos estrangeiros para uma figura que, por ela ser estrangeira, talvez, na Grécia, ter sido incorporada pelos gregos, mas incorporada como alguém misteriosa, uma figura misteriosa, né? Então, ela talvez por isso ela ajude o estrangeiro, né? Aquele que precisa ser incorporado. Então, ela acaba ajudando na fundação das cidades. Um aspecto muito importante dela, como uma deusa, então, da passagem, daquilo que é o selvagem para o civilizado, ela está no lado selvagem, mas ela dá a condição para aqueles que querem vir para o lado selvagem e voltar para o lado civilizado, né? Ela ajuda nessa passagem. Ela é uma deusa que ajuda
ajuda ou atrapalha, né, dependendo da piedade da mulher, a mulher que está em trabalho de parto, que está fazendo força para parir, e com seu choro, esse choro da mulher que está parindo é uma invocação a Ártemis. Aí a Ártemis pode aparecer, ela causando uma febre puerperal, pode matar o bebê. Ela pode também causar, ajudar no parto, né? Causar um bom parto e um bom nascimento, né? E cuidar do bebê, do rebento. Assim como ela cuida, apesar de caçar as feras, ela cuida dos bebês, dos filhotes de leões, ursos, lobos. Ela, quando não está caçando, ela tem a presença dos leões, ursos, lobos, e quando esses animais estão com ela, eles estão seguros, não são caçados, não são perseguidos e não se perseguem mutuamente. Eles sentem prazer com a música dela, com o canto dela, né? Ela ajuda então os filhotes de feras, filhotes humanos. E ela ajuda também, no tornar-se adulto de meninos e meninas. As mulheres, quando são ajudadas por ela, quando estão parindo, elas oferecem como presente tecidos luxuosos para a deusa, né? Acharam interessante a Ártemis? A gente fica por aqui então. Aqui, ó. Hino Homérico 27. A Ártemis. Canto a ruidosa Ártemis de flechas de ouro, a virgem veneranda, a arqueira, que abate os servos com suas flechas, a própria irmã de Apolo de espada de ouro, aquela que pelas montanhas ombrosas, de cumes batidos pelos ventos, curva seu arco todo de ouro, alegrando-se com a caça, lança suas flechas que fazem gemer. Os cumes das altas montanhas tremem, e a floresta cheia de sombra ressoa com um grito agudo e terrível dos animais selvagens. A terra treme, assim como o mar abundante em peixes. A deusa de coração valente se lança a todos os lugares e causa a ruína entre a raça dos animais selvagens. Mas depois de elevar seu espírito e alegrar-se, a arqueira que espreita as feras afrouxa seu arco flexível e vai para a grande morada do irmão amado, Febo Apolo, na fértil região de Delfos, para formar o coro gracioso das musas e das cárites. Então ela suspende o arco e as flechas nos ombros. Lança-se, vestida com sedutores ornamentos, a dirigir os coros. Elas
Aqui, ó, as musas, Ascárides e Ártemis, lançando uma voz doce, entoam em um canto como leto de belos cabelos. Pariu crianças que são, entre os imortais, excelentes em desígnios e atos. Elas, né, a Ártemis, as musas e Cárites, cantam como Leto pariu crianças, a própria Ártemis e o Apolo, excelentes em desígnios e atos. Salve, filhos de Leto, de belos cabelos e de Zeus. E eu ainda lembrarei de vós também em outro canto. Começa falando da alegria da Ártemis na caçada, como ela grita e ela mata, e quando termina ela vai para a casa do irmão em Delfos, onde com as musas e Cárites ela canta ela própria e Apolo e a mãe deles, Leto. O sino honra a Ártemis assim pelo que ela é como caçadora, e o que lhe dá muito prazer, e outra coisa que dá muito prazer a ela, que é cantar e dançar, obviamente, sobre ela, o irmão e a mãe. Hino Homérico 9, a Ártemis. Canta, musa, a Ártemis, irmã do que fere de longe. A virgem arqueira que foi nutrida junto com Apolo. Ela dá de beber a seus cavalos no Melis, junto ao junco espesso, e depois lança seu carro de ouro velozmente através de Esmirna, até chegar a Claro, rica em vinhas, onde Apolo, o arqueiro do arco de prata, senta-se esperando a arqueira lançadora de flechas. Deste modo, eu te saúdo neste canto, juntamente com todas as deusas. E começando por ti que eu canto o princípio. Tendo começado por ti, passarei a um outro hino. Ela chama a musa para que a musa cante Ártemis, que destacando ela, a deusa, como uma arqueira, e falando do deslocamento dela por lugares na Ásia. São só esses dois. Obrigado, até mais.